Olá pessoal, o programa Cidade de Ação está de volta, hoje dia 11, sexta-feira. E ao meu lado está o neuropediatra Dr. Plínio Ferraz. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, é um prazer estar aqui mais uma vez, Abner. É uma satisfação, né? Outra vez nós já estivemos aqui, um bate-papo muito bacana e hoje ele vai falar sobre a microcefalia, né? Muito obrigado, Dr. Plínio, por estar aqui no programa. Doutor, para começarmos esse assunto, muita gente às vezes tem dúvida ou não conhece, mas o que é a microcefalia? É quando o perímetro cefálico, seja do bebê em gestação ou da criança, está abaixo de um percentual esperado. Há como a gente medir a circunferência, existe uma padronização da circunferência do perímetro cefálico, e isso é feito pelo médico pediatra logo que a criança nasce. Sim. E até pelo ultrassonografista, o próprio obstetra que acompanha a gestação da grávida, ele tem como saber no exame de ultrassom se o perímetro cefálico está do tamanho esperado para aquela idade gestacional. Depois que a criança nasce, o pediatra faz um acompanhamento e quando é detectado qualquer anormalidade para mais, que seria macrocefalia, ou para menos, que é microcefalia, essa criança tem que ser investigada o porquê desse crânio não está crescendo adequadamente. Na verdade, a criança tem moleira, ela tem as suturas que a gente chama, que são essas aberturas naturais do crânio, que permite que ele cresça conforme o cérebro vai crescendo. Quando o cérebro é afetado por uma malformação, por uma infecção ainda no útero, por uma privação de oxigênio, uma anóxia, ou por qualquer outro fator agressivo, esse cérebro, as células neuronais, as células cerebrais, elas não se multiplicam como deveriam e logo o crânio não cresce, causando a chamada microcefalia. Muito bem, doutor. A microcefalia é um problema que está em evidência no Brasil desde o fim do ano passado, Dr. Plínio, por causa do surto do vírus Zika, né? Sim. Mas ela pode ser causada por vários outros fatores. Eu queria que o senhor explicasse para o nosso telespectador quais são esses fatores, e quais seriam os mais comuns. A microcefalia, ela sempre esteve presente. Na verdade, o Zika vírus é um fator infeccioso que causa uma agressão ao cérebro, um insulto ao cérebro, que faz com que ele não se desenvolva corretamente. Mas outros agentes infecciosos, como toxoplasmose, sífilis e o citomegalovírus, por exemplo, também podem causar a microcefalia. E isso eu estou falando da grávida, da gestante. No caso também, algumas malformações, síndromes genéticas também podem levar a uma alteração no crescimento cerebral e no crescimento craniano, assim como também a síndrome de Rett, que é uma encefalopatia, que até pouco tempo atrás ela estava dentro da família do autismo, também faz com que haja um declínio no crescimento craniano de modo adequado. Mas assim, o mais comum em nosso meio realmente são as infecções, Então, voltando a citar o citomegalovírus, a toxoplasmose, a sífilis, a rubéola, são agentes infecciosos que o bebê, que o feto entrando em contato, ele acaba havendo uma lesão diretamente nas células cerebrais, fazendo com que esse cérebro não se desenvolva adequadamente e esse crânio não cresça. Mas vale a pena enfatizar uma coisa, viu, Abner? Quanto mais precoce a criança é exposta ao agente infeccioso, por exemplo, o Zika vírus, maior a chance dela desenvolver microcefalia, mais grave é. Então, a gente fica num alerta muito grande com relação ao Zika vírus, principalmente nas gestantes do primeiro trimestre. No primeiro trimestre de gestação é onde o feto está mais suscetível nesse primeiro trimestre há uma maior gravidade nos casos de infecção congênita, seja pelo Zika vírus ou seja até por um outro vírus como o citomegalo, a rubéola. Então realmente a gente fala assim que o primeiro trimestre é aquele mais cuidadoso que a grávida tem que ter de entrar em contato
e é onde o feto realmente está mais suscetível, até a radiação, a produtos químicos. Realmente o primeiro trimestre é onde a maior multiplicação de células cerebrais, o maior desenvolvimento do sistema nervoso central. Doutor, o grau de microcefalia pode variar de caso a caso, né? E isso também interfere no nível de comprometimento que cada portador tem. Quais comprometimentos podem se manifestar ao longo da vida do portador de microcefalia, né? Que tipo de cuidados ele acaba demandando? Porque não são cuidados normais, né? Precisa ser de uma certa dedicação maior, preocupação, apoio de várias pessoas da família. E esse grau tem muito a ver com o que eu estava falando agora, sobre quão mais precoce o feto é exposto. Tipo, é diferente de uma criança que entra em contato com o Zika vírus no 8º mês de gestação e a outra que entrou no 1º mês de gestação. A que entrou em 1º mês de gestação é muito mais grave. Muitos desses bebês, eles não chegam a nascer, realmente acaba havendo abortamentos espontâneos de tão grave que é essa microcefalia, essa infecção que a criança foi exposta na gestação. Mas as que nascem com a microcefalia com sequelas, são sequelas graves. Essas crianças evoluem com uma encefalopatia, que é chamado na medicina, até na classificação da CID-10, como paralisia cerebral. Muitas dessas crianças vão ter epilepsia, elas não vão conseguir deambular, muitas dessas crianças vão precisar de um atendimento multidisciplinar, onde há psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, enfim, uma equipe multidisciplinar, a exemplo, a PAI. Para dar um exemplo, elas precisam ter um segmento assim. Muitos desses casos são gravíssimos e infelizmente a criança vai cursar realmente com uma grande dependência. Ela acaba tendo a paralisia cerebral, acompanhada de retardo mental e, como eu falei, convulsões e outras complicações que pode haver nesses quadros. Muito bem, doutor. Uma dúvida que eu tenho, né, isso eu acredito que várias pessoas também devem ter, a partir do momento em que a microcefalia é detectada, mesmo antes do nascimento, é possível agir de forma a reduzir esses efeitos dela, né? Algum tipo de procedimento, cirurgia, enfim, algum tratamento? Infelizmente não. O que é feito nesses casos, tratando-se de uma infecção como a toxoplasmose ou a sífilis, aí você teria realmente antibióticos, medicações para interceder aí nessa infecção, quando detectada na gestação. O que pode ser feito com essa criança assim que ela nasce e é detectada uma microcefalia, ela é tida como um recém-nascido de risco. Esse recém-nascido de risco, ele tem que ser encaminhado para uma estimulação precoce. E a estimulação precoce, Abner, vai fazer toda a diferença na vida dela. Por quê? Até estava falando do termo paralisia cerebral. Nada está paralisado ali. Embora tenha sido um cérebro lesado, se você estimular outras áreas do cérebro, pode ser que essa criança melhore muito e recupere muito do que ela perdeu pelas lesões que ela tem no cérebro causado pelo Zika vírus, por exemplo. Então, assim, é essencial que essas crianças sejam direcionadas para um centro de reabilitação especializado em estimulação de bebês, para que a gente consiga o maior potencial dessas crianças que foram expostas ao Zika vírus. Muito bem, doutor. Nós vamos chamar um pequeno intervalo, mas antes eu tenho um recado da Auricar Chevrolet para você mesmo, você que está pensando em trocar de carro, montar num carrão bacana para poder viajar, né? Olha só o recadinho da Auricar para você. Roda aí, meu querido Nick Dias. Valeu a pena esperar. Dessa vez, até quem critica vai se apaixonar por um Chevrolet. Mais tecnologia nos carros. Em que posso ajudá-lo, senhor? Designs totalmente renovados. Melhor valor de revenda. Revisões com preços fixos. E alguns dias para aproveitar essas grandes oportunidades. Carros 2016 com preço de 2015. Bônus de até R$10 mil para toda a linha. E ainda taxa zero para a linha Onix e Prisma. Até quem critica vai se apaixonar. Saia de férias tranquilo. Aproveite as promoções de peças e serviços nas concessionárias do Grupo Auricar Chevrolet. Pneus, embreagem, suspensão, revisão e muito mais. As férias que você merece com a tranquilidade que você quer. Agende, acompanhe e comprove. Grupo Auricar.
Muito bem, um abração para o nosso querido Jair, nosso querido Cantarello, a Sueli, a Joana e toda a equipe da Unicard Chevrolet. Nós vamos para o intervalo, já eu estou de volta com esse assunto muito importante que é a microcefalia. Nosso convidado, Dr. Plínio Ferraz, neuropediatra de Bauru, hoje presente aqui no nosso programa. Fique ligado, já eu volto.